Opa, tudo bem? Aqui é a doutora Kellen Abreu e nós vamos falar hoje sobre mapeamento de processos. Deixa eu compartilhar aqui a tela e é muito importante, né? A gente vai falar sobre o alinhamento dos processos em todas as áreas da empresa como reflexo do resultado financeiro. Às vezes a gente trabalha com financeiro e acha que é só ir lá bater nos números e a coisa vai acontecer. Não. Mas o financeiro, eu sempre digo, né? Se não existe ninguém lá roubando, você não vai ter resultados ficar só dentro do setor financeiro. Você tem que ir para a empresa, olhar lá dentro da empresa o que realmente está acontecendo. E quando você mapeia processos, é a melhor forma de você entender a empresa como um todo e ver onde é que estão os desperdícios. Então, hoje a gente vai falar sobre o alinhamento dos processos em todas as áreas da empresa como reflexo no resultado financeiro. Então, por que mapear processos? Primeiro, para que você tenha padronização, né? Padronização naquilo que as pessoas estão fazendo, porque se eu for fazer uma coisa e não tiver um processo mapeado, eu vou fazer do meu jeito, outra pessoa vai fazer de outro funcionário vai fazer de outro. Então, é importante para que você tenha essa padronização na empresa. Evita retrabalho, é muito importante, porque toda vez que você for fazer algo e você precisar parar para pensar como deve ser feito, você perde tempo para começar e às vezes você pode errar, o funcionário que estiver fazendo o processo vai errar. Então, quando você já tem o processo mapeado, evita esse retrabalho. Diminui dependência de pessoas. Doutora Kelly não gosta de pessoas? Não. É que quando você mapeia processo, você não precisa ter muitas pessoas. E como você quer trabalhar com resultado financeiro, ou seja, dinheiro no bolso do dono, você também tem que ter esse pensamento de redução, principalmente no Brasil, com uma carga tributária absurda, um encargo em cima da folha, né? Então isso facilita bastante. Agilidade, o processo da agilidade no negócio, exigência para certificação ISO. Então, eu digo que a gente pode pegar uma empresa que está muito ruim e levar ela até a certificação da ISO. Eu fiz isso, né? Menos de 2 anos, a gente tirou a empresa do buraco, fez a certificação dela para ISO. Então, isso é importante, também é uma exigência. Então, qualquer empresa, né, que queira ter resultados, se profissionalizar, até mesmo buscar ISO, ela precisa de mapeamento de processo. Sobra mais tempo para planejar e pensar em novos produtos. Então, é importante esse quesito, né, que se tem de planejar e pensar o desenvolvimento de novos produtos. Gera mais resultados para a empresa e para você. Deixa eu arrumar aqui, vamos ver se aqui melhora. Ok, aqui melhora. Gera mais resultados para você e também para a empresa, né? Eu digo que quando você quer entregar resultados, você precisa, estou aqui brigando com a luz, você precisa de processos. E quais os resultados, né, do mapeamento de processo? É importante você entender que os resultados são, acima de tudo, né, principalmente tanto da importância quanto o resultado final, você vai ter pontos aqui importantes. A equipe vai estar muito mais direcionada naquilo que deve ser feito, o cliente vai ter um produto com qualidade, com isso faz com que você tenha mais retenção na empresa, e com isso, consequentemente, vai dar mais dinheiro no bolso do empresário, né? Até mesmo você, se você mesmo você é um empresário também, né, do seu negócio, você precisa ter processo. Vou começar a minha empresa, desenhe o processo, né? E aí, não sei se você já ouviu falar no Balance Scorecard, que ele fala de 4 perspectivas, né? Às vezes as empresas, os empresários querem ficar olhando um monte de indicadores, um monte de coisa, e quando o Kaplan e Norton desenvolveram o Balance Scorecard, eles disseram o seguinte: está cheio de, né, fica a empresa indicador disso, indicador daquilo, e na hora, hoje mesmo eu estava lendo um livro que fala sobre foco, né, do Daniel
Daniel Goleman, Daniel Goleman, isso mesmo. E ele fala que quando você tem muitas informações, muitos dados, a sua tomada de decisão começa a correr perigo. Então, é importante que você pense muito bem em que tipos de indicadores você vai trabalhar dentro dos processos também. Então, mas aqui, quando o Balance Scorecard foi desenvolvido pelo Kaplan Norton, eles pensaram em 4 perspectivas: a perspectiva financeira, perspectiva de cliente, de processos internos, aprendizado e crescimento. Então, veja quanto é importante os processos internos na empresa para que gere resultado financeiro. Então, é um item inclusivo aqui dentro do Balance Scorecard para que realmente gere resultado financeiro. Tá? Então, aqui você tem no aprendizado e crescimento as pessoas certas, você tem as pessoas certas utilizando os processos internos otimizados, que vão fazer com que diminua o ciclo e vai aumentar a satisfação dos clientes. Com os processos otimizados, você reduz custo e aumenta a receita, porque você tem também aqui os seus clientes fidelizados. Então, com isso, faz com que aumente a retenção e, consequentemente, a receita desses clientes. Então, quando você tem as pessoas certas no lugar certo, você tem processos de contratamento e seleção. Então, é um dos processos que a empresa deve ter. Com isso, diminui o custo de turnover, né, que é a rotatividade da equipe, aumenta a credibilidade, porque quando uma empresa fica trocando muitos funcionários, né, o cliente, querendo ou não, ele acaba acostumando, né, com determinados funcionários, e aí quando fica mudando, né, ele fica desconfiado. Será que essa empresa está passando alguma dificuldade? Então, isso é importante ser considerado também. Então, precisa, dentro um dos processos importantes dentro do setor do departamento pessoal, de RH, é você ter processo de contratação e seleção. E quando você quer buscar resultado, também você tem que pensar sobre a tecnologia, né? Não adianta você ficar nas coisas manuais. E aí, buscar resultado para um negócio é juntar pessoas certas, processos e tecnologia. Com isso, você consegue gerar mais retorno financeiro para os seus clientes. Então, quando você pensa assim, não, eu tenho a pessoa certa. Se você tem a pessoa certa, você vai, então, mapear os processos para que as pessoas certas utilizem, sigam aqueles processos. E aí você agrega a tecnologia. Eu sempre falo quando alguém vem, doutora Kelly, tem que trocar sistema, porque está tudo errado. Não, você não vai trocar um sistema simplesmente, você tem que, acima de tudo, mapear os processos internamente. Então, eu chego numa empresa, ela está bagunçada e vou ter que trocar sistema. Não, antes de trocar sistema, você vai mapear processos. Você vai mapear processo e você vai mostrar, primeiro, o que é a necessidade, que a gente fala em análise de requisitos, né? O que é a necessidade do cliente, para que você, dentro daquela necessidade, vá buscar, então, um sistema que atenda. Então, é importante fazer essa análise e esse mapeamento de processo. Senão, o que acontece? Você cai na balela lá do vendedor, vai comprar um sistema que não atende aqueles processos do negócio, seja do seu negócio ou do negócio do seu cliente. Então, mais uma vez, o mapeamento de processos é muito importante. E uma das formas que a gente fala, né, até mesmo mapear processo, vender mapeamento de processo é muito fácil, porque você perguntar para a maioria das empresas, você sabe que é importante ter os processos mapeados, porque reduz custo e aumenta a rentabilidade da empresa? Todo empresário vai dizer que sim. E aí você chega e fala para ele, e você tem seus processos mapeados? Ih, não tenho. E aí você diz, então, eu trabalho com mapeamento de processos, posso mapear os seus processos. Então, olha só que bacana uma forma de você, inclusive, aproximar para fechar contratos de mapeamento de processos. E sistema de gestão, como eu falei, né? Quando você une processo, pessoas e sistema de gestão, você tem a otimização, agilidade e você pode, inclusive, escalar negócios, né? Isso dá bastante resultado. E por que você precisa validar antes? Você precisa validar
os processos financeiros, os relatórios que esse sistema, né, principalmente quando você vai implantar, você precisa validar esses processos, esses relatórios, avaliar as necessidades para você não escolher o sistema errado. E quando você tem clientes, há um processo importante, né? Quando a gente fala lá do Balance Scorecard, o que você precisa ter dentro da estrutura de atendimento dos seus clientes? Você precisa ter um processo de vendas muito bem estruturado, sabendo de que desde a hora que você atrai o cliente, ou seja, atrair o cliente certo, até você na sua pequena empresa, no seu negócio, você olha lá, como que eu vou atrair o cliente certo? Então você vai pensar no seu processo de vendas. E esse processo de vendas tem que pensar em vários momentos, né? Você diz que como que você fecha melhor contrato. Primeiro sabendo quem é o seu cliente, certo? Depois você tendo vários pontos de contato com esse cliente. Então, isso vai fazer parte do processo de vendas bem estruturado. E qual é o resultado final do processo de vendas? Ele é resultado numa questão de rentabilidade, né, de financeiro e redução de tempo. Isso é muito importante no mapeamento de processo. Então, você vai avaliar resultado, vai ver o desperdício de recursos quando você não tem processos mapeados, vai pesquisar concorrência, quem é que toma a decisão, qual é o melhor horário, ligação, rentabilidade, tudo isso quando você for fazer a parte de mapeamento de processo de venda, você tem que pensar isso. Qual é o nosso objetivo final? Eu vou pesquisar minha concorrência. Quem é que toma a decisão quando existe um processo de venda? Qual é o melhor horário para eu fazer uma ligação? Qual é a rentabilidade que esse cliente, esse processo me dá quando eu vou desenhar o processo? Então, por quê? Porque você tem fases, né? Você tem entradas no processo, você tem a transformação aqui e a saída desse processo, que é o resultado. Se for um processo de venda, quando você chega à saída dele, é que ele saiu de prospect para virar um cliente. Então, é muito importante na parte de mapeamento. E aí, você mapeou o processo, o que você precisa? Você precisa rever processos, otimizar, enxugar, para alcançar cada vez mais resultados. E sempre quando a gente fala em resultado, em consultorias, quando você seja um expert financeiro, em reestruturação financeira, seja você sendo um controller, controladoria é um ponto muito forte quando a gente quer avaliar se realmente uma empresa está bem gerenciada. O controller, a primeira coisa que ele faz é olhar se a empresa tem processos mapeados. E depois de rever processo, vai otimizar, vai enxugar, para que sempre vá atrás dos resultados. E avaliar processo somente quando for solicitar, né? Esse é um erro muito grande. Às vezes as empresas começam a sair atrás de mapear processo só porque tem que ter a ISO, porque a ISO, agora o nosso setor está exigindo a ISO, então ela vai lá e vai fazer processo, mas só quando for solicitar a ISO, está errado, né? A empresa tem que nascer já mapeando processo, mas tá bom, doutora Kelly, não fazem isso, então deixe, depois que ela está aberta, vamos mapear processo, você tem essa grande oportunidade de oferecer mapeamento de processo também para os seus clientes e também para a sua empresa, né? Eu sempre falo que você tem modelos, né? Modelos de mapeamento de processos mínimos que cada empresa tem, desde processo de venda, contratação, demissão, a parte da própria produção, né? E um exemplo prático aqui que eu falo dentro da operação é o quê? É uma escola, né? A escola, ela tem que pensar muito em processo também. O que acontece? Às vezes, quando uma escola, eu lembro muito bem de uma escola que ela fazia o quê? Ela ia lá e a operação não, o coordenador que sempre vai lá e diz se o professor faltou, se não faltou. Mas se a escola não tem processo, o que acontece? Você vai lá, o que o coordenador faz quando falta um professor? Ele corre e coloca um professor para dar aula, para substituir. E qual seria o processo correto? Deveria ter um processo de substituição de professor, falta e substituição de professor. E o que engloba esse processo? Um professor faltou, vai ter que fazer o quê? Tem que buscar um substituto. E qual é uma outra ação para quem faltou? Descontar o dia daquele professor que faltou. O que acontece, enfim,
muito, muito fácil numa escola, numa faculdade. Duplicidade de pagamentos. Um professor faltou, vai lá, coloca um professor substituto e os dois recebem. Né? Imagina, você está lá pagando 2 vezes. Com isso, tem um desperdício financeiro aí, né? Vai ter um prejuízo pela falta de processo. Então, é muito importante. Outro caso, né, é material, entrega de material. É muito comum na escola, primeiro dia de aula, aquela bagunça, um monte de gente na fila para receber material e fica lá e recebe material, e entrega, foi do João. Aí às vezes até tem escola que até fez lá, não, vamos separar aqui por turma, né? E aí, mas continua a bagunça. Qual que é um processo correto? Como você otimizaria isso? No ato da matrícula, que os alunos vêm dia a dia, ele já pode levar o material para casa. Eu lembro muito bem quando começava as aulas, aquela apostila cheirosa, aquela pasta. Antes de começar a aula, eu já tava lendo lá o material. Então, você também dá uma experiência nova para o seu aluno, para o seu cliente, né? E mostra a organização. Outro ponto importante de por que você deve mapear processo dentro das empresas é a comunicação dentro dos setores, né? Você tem que colocar dentro dos processos lá data limite de solicitações. As pessoas precisam de comprometimento, né? Você tem que dizer quem é responsável por cada processo, tem que ter um responsável. Validar sempre dados e rever processos. E aí, quando a gente trabalha com processo, a gente trabalha com um ciclo PDCA, né? Que é sempre você pode pensar num ciclo de uma melhoria contínua. Processo não é mapear, deixar lá e tá tudo lindo até o final da empresa, não. Os processos são feitos para serem otimizados sempre, tá? Então, aqueles processos que vão e voltam, né, não estão sendo otimizados. Então, até quando você chega numa empresa e ela até diz, não, eu tenho um processo, né, tem um processo, você pega lá o processo, tá lá, sobe, desce, volta para o setor A, vai para o setor B. Então, a ideia é que os processos sigam de maneira geral, né, uma forma organizada, que eles sejam, claro, diminuídos a quantidade de quebras ali, mas que eles sejam simplesmente diretos. Vão para cá, vai para lá, resolve, fechou, né? Às vezes fica muito vai e volta. Quando você tem que fazer muito vai e volta, você já vai perceber que esses processos não estão sendo otimizados. Então, os processos precisam ser, acima de tudo, lineares e ágeis, né? Quando você tem vai e volta, o negócio fica bagunçado. O mapeamento de processos também dá para a empresa a segurança com as aprovações, né? Se você tem um processo de, fulano vai fazer isso, depois isso, aprova aqui, volta para cá, pode comprar, né? Processo de compras, por exemplo. Então, o processo de compras, ele é um processo dentro da empresa onde mais tem desperdício. Se não existe um processo de compra na busca de fornecedores novos para ter desconto, se não existe processo ali para solicitar data de pagamento dentro do fluxo de caixa da empresa, o que você acaba gerando? Você gera prejuízo, você começa a comprar no curto prazo, vender no longo prazo e começa a dar prejuízo para a empresa. Como você evita isso? Dentro lá do processo de compras, inclusive dando essa segurança na aprovação. Olha só que louco, às vezes as pessoas dizem, não, o processo tem nada a ver com financeiro, não, o processo gera resultado financeiro. E os processos interligados, eles sempre vão ter, né, seu início, meio e fim, buscando sempre o resultado financeiro. E eu gosto de falar lá eu tenho o meu curso, né, de como mapear e modelar processos com foco em resultado. E nesse curso eu ajudo você desde os conceitos de mapeamento de processo, como mapeamento, desenho e otimização de processos. É um curso que sempre está ali, mas as pessoas ficam me perguntando, e aí eu falo, não, vou fazer uma aula, vou mostrar um pouco mais desse curso, dessa estrutura, e você vê aqui o quanto é importante para as empresas terem mapeamento de processo, mas, acima de tudo, uma oportunidade que você pode ter sendo esse agente de mudança, sendo você que vai lá e vai mapear esses processos, vai dar resultado para esse cliente. E o que
quanto você consegue ganhar já, quanto que você pode cobrar para o mapeamento de processo? Como eu falo, normalmente as empresas têm de 10 a 20 processos mínimos, tá? Que você deve fazer nessas empresas. Eu sugiro que você cobre aí entre 300 e 500 reais por processo mapeado. Então, é muito fácil você entregar, eu falo, né? Você tem que vender resultados, produtos e não horas. Então, você vai vender produtos, você vai vender 20 processos mapeados e otimizados, né? Dentro do escopo que você for oferecer. Então, você vai ser bem assim, entrega o processo mapeado, recebe por aqueles processos. Parte boa disso é que o cliente, ele já vai saber quanto que ele vai pagar, porque grandes problemas de fechar contrato de consultoria é que o dono da empresa ele nunca sabe quanto que vai pagar, principalmente se define aquele povo ainda de consultoria que vende consultoria por hora, né? Então o dono da empresa ele fica receoso, ele é assim, pô, como é que eu vou pagar isso se eu não sei quantas horas vão funcionar. Então é importante aqui você dar muito essa clareza para o dono que você está entregando, vai entregar os processos mapeados e vai realmente e vai receber. Né? Então tá muito certo. E ele sabe, ó, vamos mapear quantos processos? Vamos mapear 10? Ah, vou cobrar 500. Então tá bom, é 5 mil que você vai cobrar. Né? Então tá muito claro aquilo que você vai cobrar. Ah, vou mapear 20 processos? Então você vai cobrar 10 mil reais para mapear esses 20 processos na empresa. E é muito prático, porque você vai fazer a visita 1 ou 2 dias na empresa, vai coletar tudo, vai conversar com as pessoas, vai desenhar os processos, e depois você volta para casa, usa ferramentas aqui que eu mostro no curso, ferramentas que são gratuitas, que você pode fazer todo o mapeamento dos processos e vai entregar aquela coisa linda para o seu cliente. E aí, claro, depende do nível, né? Se você eu vou entregar só o processo mapeado, fluxograma, ou vou entregar até o nível de atividade. Então, esses processos, esses valores, né? Como eu falo, de 300 a 500, se você for fazer só o desenho do processo. Ah, eu vou no nível de atividade. Então, você pode cobrar até R$1.000 por processo mapeado, incluindo o nível de atividade. Então, é um valor muito palpável, é algo que agrega muito valor na sua consultoria, e o dono da empresa, ele precisa de processo mapeado. Então, eu tenho aqui um curso que você pode se aperfeiçoar em como mapear e modelar processo com foco em resultado, tá? E ao aplicar o mapeamento de processo, você vai ser capaz de trazer os seguintes benefícios, né, para o seu cliente: redução de custos, aumento dos resultados financeiros, que é aquilo que toda empresa quer e toda pessoa de finanças quer entregar para o seu cliente. Mas com isso você vai entregar em menor tempo, com menor custo. Então, isso ajuda, inclusive, no momento em que você vai argumentar sobre a sua prestação de serviço, sobre mapeamento de processo. Então, eu vou também mostrar para você aqui 4 presentes exclusivos para você aproveitar e desenvolver ao máximo. Ou seja, você consegue cobrar por processo de 300 a 500, se for só o fluxograma, ou se incluir o nível de atividades até R$1.000 por processo. E você sabe que no mínimo 10 processos tem em cada empresa, processo de vendas, processo de compra, processo de contratação, de demissão, a produção, dependendo do que, contas a pagar, contas a receber. Então, você tem aí no mínimo 10 processos, e depois você pode ter aí 20, dependendo do negócio, do nicho também. Então, como é que você vai desenvolver o máximo? Vou liberar para você como bônus, custa R$320, o link para o CBOC em português, né? O CBOC é o BPM, né? Que onde tem a Bíblia do mapeamento de processos, né? Você pode comprar esse livro, o CBOC, você vai ficar fera em mapeamento de processo. É só ler aí, são algumas centenas de páginas, né? Você pode ler e vai ficar ali muito craque em mapeamento de processo. R$320. Então, você pode ter a opção de comprar esse livro, ou ganhar
de bônus aqui no curso de mapeamento de processos. Então, esse é um bônus exclusivo que eu vou dar para você. Outro bônus que eu vou entregar é o guia BPMN, né, que é o Business Process Modeling Notation. É de notificação, tá? Então, o guia já é o 2.0. Então, esse guia também é muito importante, porque como existe a certificação de mapeamento de processo, né? Então, é importante você ter a parte do que é exigido na certificação. No entanto, para você mapear processos pequenos, até mesmo grandes empresas, você não precisa ter a parte de certificação, até porque senão você tem que fazer certificação todo ano, tem que pagar, mas você vai ter liberado aqui esse guia, que eu também vou disponibilizar para você, custa aí R$64. O que eu vou entregar para você também é um guia para mapeamento de processo. É um resumão ali. Então, lembra que você tinha aquela monte de páginas? Eu vou entregar aqui para você esse guia, que é para facilitar o seu dia ali no mapeamento de processo. São símbolos, então isso é muito importante, né? Esse aqui hoje só o guia, acho que nem tá o preço ali, vou mostrar para você depois. E tem esse aqui que é o POP que a gente chama, né? Que é o procedimento operacional padrão. Você vai receber, porque é isso aqui, se você for no nível operacional, você vai entregar cada processo para o seu cliente, você vai entregar dentro desse padrão. Então, você já mostra qualidade, né? Você já mostra qualidade para o seu cliente. E, no final, você vai comprar com bônus. Então, a 297 ou parcelado, você pode parcelar aí no cartão por 12 parcelas de R$28,94. Ou seja, se você mapear um processo, eu digo que você pode cobrar de R$300 a R$500. Isso não inclui o POP, tá? Se você for fazer o POP, você vai cobrar R$1.000, tá? Mas se você for fazer somente o fluxograma lá do processo que você mapeou, desenhou, aí você vai cobrar de R$300 a R$500. Então, um processo mapeado, você fechar aí na esquina, fechou. Pagou o curso, né? Realmente, esse é um curso que às vezes as pessoas, mas doutora Kelly, por que você cobra tão barato? Né? Na verdade, vou ser sincera, eu quero que você